Hoje eu vou contar um relato sinistro de um casal que passou por uma situação apavorante. Se você gostar desse relato, curta o vídeo. Também se inscreva no canal para ver outros relatos assustadores e ative as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Agora apague as luzes e vamos sentir medo. Era uma semana com um feriado prolongado e um casal estava planejando uma viagem há algum tempo. Queriam fugir de todo o agito da cidade grande e aproveitar o clima da casa de campo que eles tanto gostavam para revigorar as energias. Renata e Bruno se planejaram e conseguiram uma folga em seus trabalhos no dia anterior do começo do feriado. Assim, evitariam toda aquela confusão e trânsito que acontece durante esses dias. Por isso, caíram na estrada na terça, e agora era só aproveitar. O casal planejou sair de noite, porém, mal sabiam eles que nessa noite enfrentariam algo que os marcariam para o resto da vida. Quando já estavam saindo da cidade, já entrando na estrada onde eles passariam uma boa parte da viagem, repararam que no meio do escuro tinha um homem parado no canto perto de um muro, onde não havia nenhuma iluminação, como se estivesse esperando algo, mas não conseguiram ver como era a aparência dele por estar muito escuro. Era apenas uma silhueta. Até pensaram em parar e perguntar se ele precisava de ajuda, mas estava muito tarde e muito deserto, e Renata não estava com uma sensação muito boa, então ela pediu para simplesmente seguirem adiante. Com pouco tempo de estrada, Bruno ouviu algo estranho, um grito masculino pedindo por ajuda. Ele diminuiu a velocidade e tentou identificar de onde aquela voz vinha, mas por mais que ele se concentrasse, não conseguia identificar, parecia vir de lugar nenhum. O mais estranho é que por mais que tentasse explicar para Renata o que ele estava ouvindo, ela não escutava nada. Será que era algo da imaginação dele? Era um lugar deserto, uma estrada sem sinal de vida. Aquilo não soava bem, então acharam melhor apenas prosseguirem. Algo em torno de 30 minutos depois, os dois não pareciam tão animados. Para falar a verdade, o sentimento era de medo e apreensão. Não se via uma alma viva desde que viram aquele homem na saída da cidade. O percurso inteiro até aquela altura onde estavam era sombrio, e a sensação era de que dentro do carro era o único lugar seguro. Eles não sabiam explicar, mas era isso que sentiam. Já não haviam diálogos há algum tempo, apenas o clima estranho no ar, e no momento em que eles passaram de uma curva naquela estrada sinistra, viram uma silhueta ao lado de uma placa. Logo lembraram daquele mesmo homem na saída da cidade. Mesmo sabendo que não tinha como ser a mesma pessoa, os dois sentiram um arrepio estranho. Talvez fosse a situação, ou até mesmo o fato de ter uma silhueta misteriosa parada em uma estrada deserta. Da mesma maneira que fizeram antes, eles seguiram sem diminuir sequer 1 quilômetro da velocidade. Renata estava assustada. Na verdade, os dois estavam. Então, para tentar aliviar o clima, ela tentou ligar o rádio do carro, mas naquele lugar tão deserto não chegava nenhum sinal, apenas chiados, e por um momento eles pensaram ter até ouvido uma voz estranha, mas podia ser só a imaginação pregando uma peça neles. Agora os diálogos voltaram, porém, era nítido o medo em suas vozes. Bruno, tentando aliviar toda aquela tensão, começou a perguntar se tinha algum plano para o dia seguinte, algo que Renata quisesse fazer. Parece que o plano dele deu certo. Eles começaram a conversar sobre a viagem e aos poucos foram esquecendo das coisas que haviam visto. Porém, isso não durou muito. Já deviam ter passado da metade do caminho. A lua estava mais visível no céu e o clima naquele carro estava descontraído. Mas após mais uma curva na estrada, todo o terror e medo que estavam sentindo antes voltou. Aquela mesma silhueta estranha estava parada no meio da estrada, sem fazer um único movimento. Foi uma sensação horrível que os dois sentiram. O que aquela figura queria com eles? Renata arregalou os olhos, enquanto Bruno acelerou o carro tentando desviar da sombra. Ela seguiu olhando para a silhueta enquanto passavam, mas sem Renata sequer notar, a sombra havia sumido, e isso a deixou ainda mais assustada. Uma pessoa não desapareceria assim. 1000 perguntas vinham na cabeça deles, e todas sem resposta. Bruno ficava se perguntando se era o mesmo ser que haviam visto das outras vezes. Ele tinha quase certeza que sim. O clima de terror se intensificava a cada segundo. Não viam a hora de chegar logo na casa de campo. Depois de não muito tempo,
Renata ainda continuava tentando entender como alguém poderia ter sumido daquela maneira, mas logo teve que tirar isso da cabeça, porque outra coisa estava para acontecer. Os dois começaram a notar que uma névoa estava se formando de maneira estranha, forçando Bruno a diminuir a velocidade. Ele continuou seguindo, ambos tentando prestar bastante atenção ao que vinha pela frente. O que estava chegando era algo que eles não poderiam imaginar. No meio daquela visão embaçada, surgiu repentinamente aquela mesma silhueta sinistra de antes, sem dar tempo de conseguir frear o carro e fazendo o medo aumentar ainda mais, porque tiveram a prova de que aquilo não era humano. O carro atravessou a figura, sem nenhum tipo de atrito ou barulho, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, a névoa que os envolvia sumiu junto. Com o coração acelerado, Renata só sabia pedir para que Bruno saísse logo daquela estrada, enquanto Bruno, também nervoso, dizia que queria tanto quanto ela. Agora, o pior estava para acontecer. Quando eles já não sabiam mais o que fazer para sair daquela situação, atentos na estrada para ver se não teriam mais uma surpresa daquelas, ouviram uma risada bem baixinha, porém macabra, vindo do banco de trás. Os dois olharam imediatamente com os olhos arregalados e tiveram a visão daquela sombra assustadora no banco de trás do carro. Bruno freou de maneira abrupta, jogando o carro no acostamento e dizendo para Renata sair do carro. Eles saíram correndo, olhando para aquele ser enquanto se afastavam. Quando ficaram a uma distância que julgaram ser segura, Bruno gritou perguntando quem era ele. Surpreendentemente, em um instante, aquela figura atravessou a traseira do carro como se fosse fumaça, seguindo no sentido contrário da estrada e sumindo no meio do escuro. Eles não estavam acreditando no que tinham acabado de presenciar, mas não podiam ficar ali naquele lugar deserto de madrugada. Entraram no carro correndo, e Bruno acelerou como nunca, se afastando em segundos do lugar do acontecido. Pouco tempo depois, finalmente chegaram na casa de campo, e com a certeza de que nunca mais esqueceriam daquela viagem. Relatos em estradas são sempre muito bons e horripilantes. Veja esse outro de um caminhoneiro que teve muita sorte para escapar de uma situação realmente aterrorizante. Não saia sem deixar um like caso você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.